Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia e é muito bom ter a sua companhia. Nós que já estamos chegando aí. Olha só como é que passa rápido, galera. Começou esses dias e já estamos chegando na nossa 20ª edição. Esse é o 20º podcast no Bico da Águia. É o podcast que vai encerrar essa primeira temporada e nós vamos voltar, né, com um podcast mais reformulado, com novidades para vocês a partir do mês de novembro. Lá pelo meio do mês de novembro já estamos voltando com o Bico da Água todo revigorado. Mas para esse último programa não poderia ser diferente. O meu convidado é uma pessoa muito especial, porque além de meu amigo, é um dos maiores coreógrafos aí do Brasil. É um cara que tem um trabalho muito bacana na dança, bailarino, hoje trabalha com acupuntura, fisioterapeuta também, mas o grande barato dele é a dança. Eu tô falando aqui do meu amigo Paulo de Tarso. Paulo, que prazer, cara, tá te recebendo no Bico da Água, encerrando essa temporada. Pois é, eu fiquei todo honrado com isso. Saudações para vocês. Obrigado. Para vocês que acompanham o Bico da Águia aí. Tamo aí, né? Pois é, cara, a gente que já se encontrou outras vezes no programa República, você se lembra na faculdade e tudo mais daquela época, e agora estamos aqui de novo, mas para um bate-papo assim, mais para saber mais coisas de você, Paulo de Tarso, porque eu tenho certeza muita gente conhece, mas claro, a galera que está acompanhando aí tem curiosidade para saber um pouquinho sobre a sua vida, sobre o seu desenvolvimento, sobre a sua carreira, sua bela carreira também como bailarino. Você veio de onde? Você é Montes Clarense? Você é daqui da região? Conta um pouquinho da sua história pra gente aí. Eu sou daqui. Meu pai, eu adoro falar isso, meu pai é barranqueiro. Barranqueiro de São Francisco, é. Ele do Rio São Francisco. Ele, na verdade, ele fica... Maria da Cruz é minha ancestral. Pedras de Maria da Cruz? A Maria da Cruz é minha ancestral. Então aquilo ali era a fazenda dela. Que e bacana, meu pai, a família do meu pai vem dali. E a família da minha mãe, ela vem um pedaço de Virginópolis e uma parte do Rio de Janeiro, meu avô, que é quem me deu uma grande parte. A Maria da Cruz morou em Paris. Ela traz a cultura francesa para o sertão. A Maria da Cruz, ela é o nome daquela cidade, Pedra de Maria da Cruz? É por causa dela? Maria da Cruz. Ah, Maria, ela é uma jovem baiana que foi estudar em Paris e vem para casar com um sobrinho ou primo, agora me perdi aqui, do Matias Cardoso. Você tá doido? Faltava só encontrar com o Francisco Sá, Capitão Enéas e... Mas nós estamos em 1700. Mas que loucura, né, velho? Que história, né? E ela foi um Tiradentes, é que a gente pouco sabe disso. Maria da Cruz, ela se revoltou contra a coroa. Que bacana, velho. Faz um movimento ali, ela tinha muitos homens, um pequeno exército a serviço dela. E ela tinha uma situação geográfica que a corte portuguesa não conseguia chegar nela. Mas aí ela foi traída por alguns fazendeiros da região. É mesmo? Que venderam informações. Isso tá escrito em alguma história? Porque é muito bacana isso aí, né, cara? Uma história que, pô, merece até um registro, né? Tem, e merece um filme. Uma minissérie. A gente tem uma mulher heroína, porque o marido faleceu, ela assume tudo. Valorizar as nossas coisas, né, cara? Essa história que muita gente nem sabe, né? Eu acho que ela trouxe um piano pra cá, André. Olha só, cara. Imagina isso, a gente tá falando da época de Bandeirantes. Muita... Né? Quer dizer, é lombo de jegue mesmo pra tá chegando, né, cara? E ela, então, ela faz esse movimento todo, ela é traída por alguns fazendeiros, e aí a corte consegue prendê-la, ela perde tudo e vai presa. O filho, ela chegou aí pra Ilha das Cobras como presa. Gente, que história, cara. E aí o irmão dela, que era arcebispo, em Salvador, consegue, junto à corte, soltá-la. E ela reconquista todo o patrimônio de novo. Que bacana, o filho dela que foi extraditado, foi para a África e não conseguiu voltar. Mas ela retoma tudo aqui, menos a ação. A gente está aí na era do Quinto do Ouro. Então você é descendente da Maria da Cruz. Então você tem uma ligação histórica, né, Paulinho? Tem. Muito bacana, cara. Que show isso, muito legal. Meu pai vem dessa família, que Martins Pereira, eles nascem da mistura da Maria da Cruz. A filha dela se casa com um outro Bandeirantes, Domingos, eu acho. E aí nasce a família Martins Pereira. Então já tem essa coisa que
de bandeirante na veia, né? Porque eu tô aqui em Montes Claros, eu me sinto um bandeirante dentro do fazer artístico na área da dança. E toda a questão cultural que ela traz da França, vem por aí. Já no meu lado materno, o meu avô, o pai da minha mãe, ele era um carioca dado a todo o movimento artístico-cultural do Rio. E aí a gente está falando mais ou menos na semana de 1922. Efervescência total, cara. E ele, por uma questão muito pessoal lá, ele abandona o Rio de Janeiro e vem ser juiz aqui no sertão. Tem umas histórias loucas, né, cara? A história dele tem a coisa a ver com o emocional, com o casamento. Enfim, ele passa por um momento de tristeza, abandona a família. Sim. Né, uma família... Dizem que é verdade mesmo, eles tinham um macaco meio orangotango em casa, criado, educado, que recebia o chapéu das pessoas. Que isso! É uma história que assim, e todo mundo fala, não, é verdade, tinha. Deve ser, né? Então ele vivia naqueles círculos, ele era uma pessoa da cultura, ele traz isso para o sertão e passa isso para minha mãe. Que bacana. E eu recebo da minha mãe toda essa carga cultural de um Rio que estava efervescente. Com certeza, porque em cima de muita influência, né? É interessante que Montes Claros, ela tem uma ligação com o Rio de Janeiro, assim, com algumas pessoas, né, que já fizeram essa ponte, que é muito interessante, cara. A própria Dona Marina Lourenço Fernandes, que é, né, do Rio e trouxe, né, toda essa ideia do conservatório para cá. Aqui. Pois é. Constantin, você pensa Constantin também, vai parar aqui no norte de Minas. E nós também exportando. Darcy parou lá. Darcy parou. Hoje a gente tem um sambódromo. Aquilo é projeto do Darcy. Nós falamos com o Ucho aqui, ele falou muito sobre Darcy, foi muito legal o bate-papo com ele. Ucho é bacana demais. Demais. Ucho, mandar um grande abraço. Ô, Ucho, eu tô aguardando lá o convite lá pra ir em São Gonçalo do Rio Preto. Diz que é top. Demais. Ele falou aqui, prometeu aqui pra mim que eu vou conhecer lá. Dona Jaci. Dona Jaci fez aniversário esses dias. Acho que foi. Né? Parabéns pra ela. É outra também, uma história viva, né, cara? Uma pessoa igual a Dona Jaci. A gente tem umas coisas em Montes Claros. A Thalita tocando no Rio. Thalita. Que é uma divindade no piano. Então, Montes Claros é estranho. Mas é uma estranheza que é maravilhosa, né? Porque ela tem, né, esse link, cara, assim, eu acho que... E é interessante que é mais com o Rio do que com São Paulo. Porque tem lugares que é mais linkado a São Paulo e tudo, e aqui, não sei, por circunstâncias mesmo, assim, históricas, isso aconteceu. Mas você, então, criança em Montes Claros, como é que é esse Paulo de Tarso, criança em Montes Claros? Paulo de Tarso, que é um nome meio que bíblico, né, cara? É um nome que tem uma história aí relacionada a Jesus, você me contou aqui antes, era o cara que era contra os cristãos e depois passou a fazer a palavra, né? O Saulo, que nasceu na cidade de Tarso. Então, exatamente. Tarso, ele se referia ao lugar que ele nasceu. E o Saulo, ele era médico e ele era de uma família já, assim, numa situação financeira melhor. E ele era muito brigão. E ele começa a perseguir um pouco os cristãos, o recém-surgido cristão, né? Sim. O Cristo havia morrido naquelas redondezas ali. E aí ele passa por um evento que transforma a mente dele. E aí minha mãe falou, não, quero que ele chame Paulo de Tarso. Meu pai foi lá, registrou, errou. Colocou Paulo Tarso. Faltou o dia. E quando eu estou entrando para minha carreira artística, eu tenho um sonho que um senhor chega para mim e fala, olha, seu nome está errado. Gente. Você tem que colocar o dia no seu nome. Seu nome tem dia. Você, é verdade. Por favor, conserte. E é muito mais sonoro Paulo de Tarso do que Paulo Tarso. A partir de então, 1981, eu sou Paulo de Tarso. Então, e você aqui em Montes Claros, você era aquele menino que jogava bola, você gostava de futebol, essa coisa toda? Ou a dança, quando você era criança, você já te chamava a atenção? A dança não, o universo artístico me chamava a atenção. Sim. E eu era muito fechado, era uma pessoa mais caladona, né? Eu tinha alguns amigos, e amigos bacanas que eu preservo, Edmar... Alexandre Assis era um amigo meu. Bacana, cara. A gente sempre, entrevistando as pessoas aqui, a gente relembra desses momentos, e é tão bacana porque tem muita gente que tá aí ainda, né, cara? Assim, que conviveu com você e tá por aí. Edmar e eu somos colegas desde o pré-primário, talvez 5 anos de idade. Amigos de um, dormir na casa do outro, criança. E a gente mantém
né? Esse contato. Elbi Brandão é uma grande Elbi Brandão. Vânia, Alice Angélica. Então tem Alice Angélica, tem um minha amiga mundo também. que aquelas amizades todas elas existem, mas a gente se encontrar muito pouco. Sim. Mas o afeto, eu tinha um contato muito bacana. Na época o ensino público era muito legal, Era. né? Dom João Pimenta era o lugar. Exatamente. Né? Ensino. Referência. Aluno da Dona Zélia, né? Que é viva, até uma gracinha. Outra história viva. Para ela assistir, porque ela é Com certeza, demais, com né? certeza. Fez muita história aí, Dona Mas eu era Zélia. um menino caladão e pouco dado ao esporte. Eu gostava de nadar. Era só a natação. Você nadava na praça de esporte? Eu nadei na praça de esportes e também tinha no batalhão. Batalhão, Água gelada. Eu não tinha ainda lugares igual nado livre, que a água quentinha, gostosa, né? Mas era na praça de esportes. E eu, por conta dessa influência do meu avô, minha mãe me colocou no conservatório aos 6 anos de idade. Então esse universo da música, ele me pega muito cedo. Sim. E eu encontro ali uma residência mesmo. Eu me identifiquei com o universo da música. Você entrou no conservatório para fazer música. Fazer piano. Piano. Era uma época diferente. Ainda foi na gestão da Dona Marina. Sim. Mas aqui a gente tinha, nessa época, a gente tinha acho que 3 aulas de piano por semana e 2 ou uma aula de teoria musical. Então era um ensino muito Canto intenso. coral, tinha tudo isso, não tinha ainda não. Não, era o instrumento que você escolheu, tá. nessa época era o instrumento, eu escolhi piano. Sim. Eu só estudava piano e a teoria musical, que dava uma base extremamente forte. E eu fui aluno de Lucinha Teixeira. Lucinha Teixeira. Né? E aí eu tinha um truque, porque é o seguinte, eu não sou Antonieta Silvério, mas eu tenho um ouvido muito do bom, mas extremamente bom. Que bacana. E eu enganava a Lucinha. Lucinha é demais, cara. Só eu me ferrei. Por quê? Lucinha, eu tenho preguiça de ler partitura. Até hoje eu não consigo ler. Aí eu esqueci tudo, cara. Eu aprendi, mas eu esqueci. Mas aí Lucinha chegava pra mim e falava: Paulo, você quer tocar qual música? Essa, aí tocava. Aqueles dedinhos dela. Ela apresentava 3 músicas. Eu tinha gostado do número 2 já. Sim. Já sabia que eu queria. Eu falei assim: ô Lucinha, eu tô em dúvida. Você pode tocar número 2 de novo? Aí ela tocava. Lucinha é demais. Lucinha, não sei, só mais uma vez, só pra eu ter certeza, ela tocava a 3ª vez. Aí eu já sabia a música. Você tem um ouvido de estar sacando ali a coisa, eu né? não ia pra partitura. Isso depois me prejudicou, né? Isso é um vício que a gente tem, fica mais fácil na hora, mas para aprender a teoria mesmo é importante então, assim, ler, né? Quase assim, tinha um diapasão no DNA. Não diapasão não, mas tinha uma percepção de você tem uma sensibilidade musical, né? Eu assim. tenho uma facilidade com música. E foi lá no conservatório que você, vamos dizer, viu a primeira coisa relacionada à dança? Não, nem Ou lá dança. não tinha isso ainda? Não tinha não, nem dança, nem teatro. Acontece que eu tenho um irmão mais velho, ele morava em Belo Horizonte e eu o visitava com frequência. Então eu fui a Belo Horizonte uma vez, ele estava paquerando uma moça e estava em Belo Horizonte uma companhia americana que chamava Alvin Nicolais Theatre, que é uma companhia de dança. Sim. E ele comprou ingressos para poder encantar a moça. Que legal, cara. A moça desistiu, ele também, eu ganhei o ingresso. São as coisas do destino, né? Aí fui eu pro teatro, pro Palácio das Artes. Que chique. Na hora que eu chego no palácio, eu falo, uau, eu conheço esse ambiente. Não era um ambiente novo para mim. Foi a primeira vez que eu entrei num teatro na vida. Que loucura. Né? Eu falei assim, não, eu conheço isso aqui para mim é meu espaço. Você se identificou na hora com aquele na hora, né, que você entrou. Eu em casa, sempre que eu tive essa relação com o palácio, sempre no palácio eu me sinto em casa. O palácio é maravilhoso. Mas eu já tive a oportunidade de tocar lá umas 2 vezes, já toquei na Juvenal Dias também, lá é fantástico, cara. E eu vi um espetáculo de dança que eu falei assim, existe isso. Olha só, você aí tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos. Gente, é uma criança. Aí eu voltei com uma interrogação na cabeça. Voltei para Montes Claros e aí eu já queria fazer uma peça de teatro no colégio, eu já estava no Colégio São José, não no conservatório. Fiz a peça, comecei a ensaiar, mas aí eu fui boicotado, porque a peça tratava de temas muito complexos para aquela época. Eu já gostava de uma coisa mais pesada. Entendi. De mais um universo bem... meio Nietzsche, assim, sabe? Sim. Bem... Falando coisas que a professora assustou com o que eu estava montando, interrompeu os ensaios.
A história eu que criei. Olha só. Ele estava criando os figurinos, era tudo muito estranho para todo mundo, era muito estranho. O meu conceito estético era muito estranho. Aí parou, fiquei triste, mas tudo bem. Aí eu volto para Belo Horizonte. Mais uma vez eu ganho um ingresso. Para assistir outro espetáculo. Outro espetáculo. E esse sim foi divisor de águas. Era uma sessão às 5 horas da tarde no Palácio, Maria com o grupo Corpo. Nossa Senhora. E aí quando eu assisti... você assistiu o Grupo Corpo no Palácio das Artes, velho, isso aí muda a vida da pessoa. E dançando Maria, que eu acho que é um espetáculo... O Corpo não dança mais Maria há muitos anos, mas é um espetáculo criado junto com o Milton Nascimento, Fernando Brant e o Vitor e o Oscar Arraes, que é um coreógrafo argentino. E quando eu assisti Maria, eu olhei e falei assim, tá, agora eu sei exatamente o que eu quero na minha vida, não é ser bailarino. Eu quero criar peças que causem nos outros o impacto que eu estou tendo com essa ideia, né? Aí eu tinha 13 anos. Que loucura, Paulo. Então é uma coisa que... Então, assim, foi muito importante para você ter tido a oportunidade de assistir esses espetáculos para despertar isso em você, né, cara? Sim. E é aquela dificuldade. Você teve que ir para Belo Horizonte para ver isso, porque aqui realmente a gente não ia ver, né? E isso norteia a minha ação no norte de Minas, quando eu voltei para cá. Que era propiciar aos outros a oportunidade que eu tive lá. Porque muita gente não pode sair daqui. É verdade. Então, eu nos meus espetáculos, eu tento levar sempre o que é um teatro italiano mesmo, que a gente não tem na região um teatro italiano. A gente tem teatro nenhum. Mas o italiano também não é o que... Sim. Enfim. E aí eu consigo criar uma estrutura que faz uma caixa cênica italiana, entrego para a plateia, principalmente infantil, infanto-juvenil, um espetáculo onde eles vão ter uma experiência. Você ainda adolescente aqui em Montes Claros? Não, eu fiz isso agora. Porque eu saio, quando eu vejo Maria, sim, aí eu faço toda a bússola. A Bahia já me deu meu, sabe, assim, régua e compasso. Então, sim. Maria me deu régua e compasso. Aí eu já volto para Montes Claros pensando o que eu ia fazer para poder enganar os meus pais para eu me mudar para Belo Horizonte. Estudar, né? Porque aí depois você quis fazer isso, aperfeiçoar mesmo. Que a arte tem que ser estudo, um trabalho. Aí você vai para Belo Horizonte para estudar? Aí eu criei uma mentira. Não mentira, eu tive que fazer. Eu falei, meu pai, minha mãe, eu quero estudar no Cefet MG e fazer edificação. Isso pode, né? Isso pode. Se você falar que vai para estudar balé, os caras não iam deixar, né? Eles riram daqui até aqui, né? Meu filho vai ser técnico em edificações, logo em seguida engenheiro. Fizeram toda uma trajetória da minha vida. E eu fui, com 14 anos eu fui para Belo Horizonte, entrei no Cefet, tinha vestibular na época, não sei se hoje tem. Avenida Amazonas. E lá eu fiquei 3 anos, entrando às 7 da manhã, saindo às 5 da tarde. Nossa. E às 5 da tarde eu corria para a escola de balé e saía... E qual escola você fez lá? Chama Estúdio Ana Pavlova. Tudo muito bem guiado pelo destino. Porque era uma escola de 2 bailarinas profissionais, gente que é da dança. Sim. Elas sabiam o que é, elas estavam lá para formar artistas de dança. E elas formaram um mundaréu, depois eu soube, um mundaréu de gente espalhada pelo mundo inteiro. Não, esses nomes é muito falado em Belo Horizonte. E aí eu estudei com elas, eu tive como mestra uma pessoa que chama Bettina Bellomo. Bettina Bellomo é uma argentina, foi primeira bailarina do Teatro Colón, primeira bailarina do Teatro Nacional de Cuba. Que legal. Primeira bailarina no Teatro Nacional do México. Depois casou-se com um cara que dançava no Alvin Ailey Dance Theatre, que é uma companhia só de preto, em Nova York. E eles vieram para Minas Gerais, a princípio ligados ao Grupo Corpo. Mas depois se desligaram e foram para o Estúdio Ana Pavlova e eu me formei com ela. Aí você fez esse curso com a Ana Pádua lá em Belo Horizonte e ali naquele momento assim, você já vislumbrou entrar numa companhia, porque como você tinha me falado, você tem essa experiência no Grupo Corpo, no próprio Grupo Corpo, né? Eu já fui para a escola para ser profissional, sabia que ali ia ficar 2, 3 anos e ia buscar uma companhia de dança. A minha primeira companhia de dança foi a companhia do Teatro Municipal de São Paulo. Eu fiz uma audição, eu concorri com 100 rapazes na época. Que doido. E aí fui contratado. Chama-se Balé da Cidade de São Paulo, porque quando o Teatro Municipal de São Paulo deixa de ser uma companhia de balé de repertório, Lago do Cisne, Gisele, se torna uma companhia de dança contemporânea, ele troca de nome para o Balé da Cidade de São Paulo. E lá foi
o ápice da minha formação, porque eu trabalhei com as grandes estrelas do Brasil. Você viu as coisas acontecendo lá. E com os the best, né? o topo, do topo, do topo. Todos os grandes coreógrafos do mundo passaram por lá. Os meus colegas eram os mitos da dança no Brasil. É legal que a gente tem um grupo de WhatsApp até hoje. Isso foi em 1983. Eu fui para lá em 83. E a gente conversa diariamente até hoje com essas pessoas que me levaram a entender o que é estar em cena, na formação de um profissional, a seriedade, porque é um trabalho remunerado, você assina ponto. Você assina, tem carteira assinada, você tem que assinar lá. É um trabalho, né, cara? É um trabalho. E eu era um garoto de 18 anos, tinha que ser formado. A essa altura, meus pais já tinham descoberto, já tinham chorado, choravam rios e, né, lamentavam profundamente. Você era cabeludo na época? Você é meio calvo aqui, mas você é cabeludo também, né? Calvo e cabeludo. Na época eu tinha cabelos encaracolados. Encaracolados? E na época não era muito bem-vindo cabelo encaracolados, né? Não era assim, era tipo Lauro Corona, se você lembra dele, mas era um pouco. Demais, tinha um cabelo parecido, né? Mas na época o Chico era cabelo liso, eu tinha encaracolados. Sofria. Não, hoje é super bacana, né? Na época tinha esse padrãozinho, né? E como é que foi que você voltou para Belo Horizonte para essa experiência sua no curso? André, São Paulo foi um lugar de experiência artística, assim, para mim o mais enriquecedor. Foi onde eu, como artista, realmente... Você ficou quanto tempo em São Paulo? Eu fiquei 2 anos e meio. Mas São Paulo foi o lugar onde eu conheci a fundo a solidão. Porque São Paulo tem isso, né, cara? É uma metrópole, mas assim, e eu acaba ficando sozinho, ainda mais ser um forasteiro, né? Um menino do interior. Eu não tinha maturidade daquele pessoal. Eu era o mais novo da companhia. E eu era um menino mesmo, formado aqui em Montes Claros, era um jeca. Eu era literalmente não acho ruim dizer isso, mas era um jeca. E eu não conseguia conversar com as pessoas, acompanhar as pessoas. Eu sou mineiro, a gente tem aquela afetividade. Isso, né, cara? Assim, e acontece demais, né? Porque você precisa sair de Minas para conquistar seu espaço, muitas vezes, né, cara? Como você saiu de Montes Claros, de outros lugares. Paulinho, eu falei com você que era um papo de boteco. A gente vai começando, já recebi o sinal ali que o nosso primeiro bloco já foi. Então, no segundo bloco, a gente vai saber um pouquinho mais dessa sua trajetória. Sim. Como bailarino, porque depois da sua experiência como bailarino, você se torna realmente um coreógrafo para montar seus espetáculos, que eu acho que talvez isso é a coisa que mais te seduz, que é o que você faz hoje de forma brilhante também. Nós vamos para o intervalo, mas precisamos falar para você da Personal Jingle, que é a comunicação através da música, é o nosso patrocinador, a Personal Jingle. E você que quer aí produzir um jingle, quer comunicar a sua empresa através da música, entre em contato com a Personal Jingle e faça isso, porque música é tudo de bom. E claro, também o nosso aplicativo, o Busca Aqui, Montes Claros, na palma da sua mão. É muito fácil você agora chegar a qualquer lugar de Montes Claros com o aplicativo Busca Aqui. Você tem Montes Claros na palma da sua mão. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais No Bico da Águia, só para você. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Estamos de volta com o podcast No Bico da Águia para você, e é muito bom ter a sua companhia, a sua participação. Esse é o nosso último Bico da Águia dessa primeira temporada, hein, galera? Vem aí a segunda temporada
do Bico da Águia, com entrevistas muito interessantes, com uma nova repaginada aí. E é isso, o projeto veio, ficou, tá fazendo história e a gente continua. E faz história exatamente pela qualidade dos nossos convidados. E hoje estamos fechando com chave de ouro com o Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que é coreógrafo, bailarino, fisioterapeuta também. Mas a gente estava falando, Paulo, da solidão de São Paulo. Você é aquele jovem de 18 anos, numa companhia renomada, certamente, mas se sentindo só naquela metrópole gigantesca. Você morava no centro, em São Paulo? Eu morava num lugar ótimo, eu morava no Oscar Freire. Oscar Freire, é tipo... Uma sorte. Elite ali. Mas eu ia a pé para a companhia, atravessava a cidade, não, pegava um ônibus, que a sede do Balé da Cidade não é no Teatro Municipal, tinha uma sede próxima ao teatro, era um prédio na Passalacqua. Mas então, teve um momento que juntou com um falecimento na família, aí eu entrei em contato com o Grupo Corpo. De São Paulo, você entrou em contato com eles? Entrei em contato e perguntei se eles tinham vagas. Se você quiser fazer uma audição... por coincidência, eles tinham ido assistir um espetáculo que eu estava dançando com o Balé da Cidade. Eles me viram em cena. Você tem vídeo dessas coisas todas, velho? Cara... Da sua performance nesse seu ápice de bailarino, No corpo tem. No corpo tem, né? Do Balé da Cidade tem, mas eu ainda não consegui acessar. Sim. E às vezes eu me confundo muito, porque, assim, por exemplo, tem um espetáculo que chama Uma das Quatro, que é com o Vivaldi, né? Do Vitor Navarro, que é um grande coreógrafo. Isso foi dançado várias vezes, então eu vejo o vídeo, eu não sei se é comigo ou se é com um cara que fez há 4 anos antes de mim. Sim. Eu não consigo, assim, a distância, eu fico sem saber quem é, mas fotos tem muitas. Aí você entra nessa audição do Grupo Corpo e aí o que acontece? Aí eu entro, eles me aceitam como bailarino e eu começo a dançar no corpo, onde eu fico também por mais 2 anos e meio. E foi um acolhimento muito grande, exatamente o que eu esperava. O corpo me acolheu, como uma família. Eles são maravilhosos, cara. Você chegou a participar de algum espetáculo deles, assim? Eu dancei com 2 anos e meio lá. Mas qual o espetáculo que você chegou a fazer? Eles não dançam mais os espetáculos que eu dancei. Prelúdios, Baquianas, Suíte Carlos Gomes, Canções... E o Dupa... É uma disciplina violenta, né? Que assim, o Grupo Corpo, você vê que parece que os caras não erram, velho. É um negócio muito perfeito, né, bicho? Então a gente fica pensando... a gente não pode errar. Não pode errar, né? É a perfeição, né, cara? Você é contratado para acertar. Por que você vai errar? Não, mas é porque é difícil, né? Não, médico pode errar. Bailarino também não pode. Tem uns que erram aí. Pois a gente não pode, não. Tem uns que erram, mas não pode, não. Não pode. Aquilo, o espetáculo é um comprometimento com a plateia, você não pode errar. E deve ser muito bacana, assim, você... recebeu aplausos, né, cara, no final de um espetáculo, você sentia essa energia que tudo deu certo, você que já participou do Grupo Corpo e certamente já participou de momentos assim maravilhosos, com casa lotada e tudo mais. Eu até colho essa alegria. Na minha época de bailarino de companhia, tanto no Balé da Cidade, quanto no Corpo, quanto no Centro Mineiro de Danças Clássicas, eu não tinha muito interesse nesse aplauso, não. Olha só. Eu fazia o que eu tinha que fazer, gostava do que tinha que fazer. A hora que terminou, eu queria ir para casa dormir, eu queria jantar e dormir, assim. A questão, hoje, o aplauso eu tenho um acolhimento diferente. Também, né? Tem uma alegria de saber, porque agora eu estou sendo aplaudido por uma coisa que, além de eu dançar, eu que construí. Então tem um outro valor. Mas naquela época o aplauso era tipo assim, acaba logo para eu dormir, ou para eu jantar porque eu estou com fome, eu estou no teatro desde as 3 da tarde. Mas você já fez, por exemplo, um espetáculo com o Corpo no Palácio das Artes lotado? Era sempre lotado. Sempre lotado. Olha só, a nossa dinâmica no Corpo, na época que eu estava lá. A gente pegava um avião na quarta-feira, dançava quinta, sexta, sábado e domingo, voltava domingo à noite ou segunda de manhã, descansava a terça, pegava o avião na quarta. Já, né? Pauleira, então né? A gente fazia 4 apresentações por semana, 3 apresentações. O dançar, o nosso trabalho é muito mais em cima do palco do que numa sala. O corpo dança pra caramba. E aqui, o profissional disso, ele tem que ser um atleta, né, cara? Porque se a pessoa, o cara bebe, o cara é boêmio, o cara quebra o pau, ele não consegue, né? Ele não consegue manter. Tem uns que conseguem. Mas eu acho uma hora... Eu admiro.
Admiro. Não, é assim, você não dá conta. Eu não dava conta. É Assim. igual atleta profissional, né? Na época eu bebia, era jovem, bebia. Pouco, mas eu gostava da cervejinha. Sim. Não dá. Hoje você não bebe, não? Não, há muito tempo eu não bebo, não tenho o menor interesse por álcool. Olha só. Mas não é por nada, não é por não ter interesse mesmo. Entendi. Mas, assim, bailarino, assim, nunca quis usar drogas porque que poderia trabalhar Também na performance. imagina. Eu nunca quis andar de patins que eu poderia machucar meu joelho. Você era um cara profissional, né? Velho? Você é profissional, na verdade, mas nessa época de bailarina, assim, Bailarino, o profissionalismo ele é muito sério, né? senão ele não entra. Você não estaria lá nesse lugar que tá? Não tem espaço. Tem, Você tem que ser bem disciplinado. A dança tem muito a ver com a prática do militar. É uma coisa rigorosa de disciplina, né? Muito a ver. E aí você então fica com essa experiência no Grupo Corpo, que eu acredito que para a sua carreira, para o seu currículo também, é uma coisa muito importante, porque se trata da maior companhia brasileira, né? Pelo menos uma das maiores. E depois você volta para Montes Claros ou continua seguindo seu trecho? O corpo é o lugar de onde eu nunca saí. Eu encontro com eles, eu converso muito com eles. Eu falo assim, eu saí do corpo, mas o corpo não saiu de mim. Eu me sinto um bailarino do Grupo Corpo até hoje. Eu me sinto pertencente e eu tenho o carinho deles até hoje, porque foi muito mais do que dançar. Eu fui acolhido como um ser humano lá dentro. Que bacana. Eles têm uma humanidade no tratamento com o artista que é ímpar. É ímpar. Eu sempre passava na Avenida Bandeirantes, eu não sei se era lá ainda. Ainda é lá. No Horizonte, eu olhava o Grupo Corpo assim e falava, cara, vou entrar Eles nesse negócio são aqui. de uma humildade no trabalho. Eles são ligados ao trabalho. O que importa é o resultado, mas eles acolhem. Mas aí eu entrei num processo com a dança que eu comecei a desgostar o tipo de arte que eu estava fazendo. Sim. Eu comecei a questionar muita coisa e nesse questionamento eu acabo pedindo meu afastamento do Grupo Corpo. Que eu queria ter uma experiência como um artista flutuante, volátil, sair voando por aí. Sim. Então nesse momento eu saio, passo uma época no La Taberna, sob direção do Carlos Carreteiro, da Fátima Carreteiro. La Taberna é lá em BH também. Lá em BH, Eu que conheço é uma La Taberna, taberna espanhola, mas nessa época talvez você tenha conhecido a taberna, Eu não conheço. perto da Praça da Liberdade. Exatamente. Eu dancei naquele tablado, assim, todas as noites, quinta, sexta, sábado. Dança a gente espanhola, maravilhosa. Assim, na começava taberna. meia-noite o espetáculo, terminava às 3 da manhã. Então você era perigoso até te ver já lá. Já deve ter visto. E eu passei um bom tempo na taberna, foi uma outra vivência Que bacana, incrível. Paulinho. E aí surgiu um convite do Centro Mineiro de Danças Clássicas, dirigido por Maria Clara Salles, que é a representação do balé em Minas Gerais mais genuína que a gente tinha naquela época. E a Maria Clara me chama para ser solista convidado da companhia dela. Eu não pertencia à companhia oficialmente, mas era um convidado. Sim. Então eu vou dançar os balés de repertório lá. E aí eu começo a juntar meu dinheirinho, porque eu estava muito insatisfeito com a dança. Entendi. E eu vou juntar meu dinheiro para querer ser garçom na Alemanha. E assim fui. Mentira sua. Rompi com eu minha vida. Alemanha para ser garçom. Fui, que eu não queria mais. Eu tava saco cheio de dança. Dança é muito. Gente. Ser bailarino profissional é muito chato, sou. É porque é muita disciplina, né? E é todo dia, 8 horas, a mesma coisa. É interessante o Bico da Águia, como você nunca imaginou isso, cara. Para conhecer a história do Paulo assim, ele tá contando todos esses detalhes. E agora essa experiência sua de abandonar e ir para lá. Apesar de que a Alemanha também é uma referência da dança. Não, né? mas aí eu vou continuar. Mas presta só atenção por que eu queria parar de dançar. Imagina você sair do trabalho, você está ali vendo o ponto do ônibus a 20 metros de você, o ônibus está chegando e você não consegue correr para pegar aquele ônibus, seu corpo está esbagaçado de dor. Imagino. Eu Assim, sei o que é isso. Então eu ficava assim, eu estava todo machucado, eu tenho um tipo de corpo que é muito frágil. É muito bonito, eu tive essa sorte. Deus me deu um corpo perfeito para dança. Sim. Mas por ser perfeito também ele era muito frágil. Mas os impactos, eles são muito fortes, né, E cara? aí eu tava todo machucado, cansado daquele sofrimento. Eu falei, eu vou ser garçom na Alemanha. Chego eu na Alemanha. Gente. Nisso uma amiga Você falava minha... alemão, pelo menos? Não, eu tinha um grande amigo, um alemão que morou no Brasil, que veio por um estágio da Mannesmann. Sim. E a gente se conheceu num bar chamado Drosófila, que tinha em Belo Horizonte. Conheço demais, já toquei no Drosófila. Pois é, eu era muito amigo da Lili, da Cibele. Sim. E aí eu conheci o Frank lá. Ele e um grupo de jovens de 20 anos, 19 anos. Drosófila era lá embaixo na Andradas ou não? Lá na... Não, Drosófila ali perto Ele do foi na fórum. Andradas, no fórum. Ele já perto foi do em alguns fórum. lugares. Esqueci o nome da rua.
Esse era o inicial, era um apartamento abandonado. Você subia uma escadaria, tinha um cara que deixava entrar ou não também. Mas enfim, era o bar dos artistas intelectuais e Era um povo muito bacana. E eu conheci esse Frank lá, a gente se tornou amigos. A minha irmã começou a namorar com um desses garotos, um holandês, estava nessa turma da Mannesmann. O Frank foi embora para a Alemanha, a gente manteve correspondência. E uma amiga minha, a Regina Advento, do corpo, além de companheira amiga, recebeu um convite para ir dançar com a Pina Bausch. E por coincidência ela ia morar na mesma cidade desse meu amigo Frank. Aí eu liguei para o Frank, falei: Frank, tá chegando a minha amiga Regina, você recebe ela aí, porque ela não fala alemão igual eu. Estão casados até hoje, virão em novembro me visitar aqui em Montes Claros. Isso. A Cristina casou com o Frank? A Regina casou com o Frank. Olha só. A vida é muito doida. Então, assim, estão vindo os dois agora em novembro. Bacana. Então nós teremos uma bailarina da Pina Bausch aqui em novembro. Que chique. E ela disse que vai dar um curso aqui, porque eu pedi para ela. Ah, então, por favor, né? Precisamos. E aí, eu falei: vou lá ver Regina na Alemanha e vou ser garçom. Acontece que para ser garçom tinha que falar alemão. Como é que você vai me dar um chucrute? Como é que você vai saber? Aí não dava, né? Então o que fui fazer? Dançar. Acabou caindo dançando lá. Mas não o que você sabia fazer. Mas não em companhia, em projeto. Às vezes tem um coreógrafo lá, eu quero criar um espetáculo e eu não quero contratar... Você se aproximou dessa galera, então, aí de certa forma, eu fazia aula na escola que o pessoal da Pina fazia, da Pina Bausch. A Regina estava na Pina Bausch, tive muito contato com a Pina Bausch. E aí dançava por fora, fazia meu dinheiro, e eu fui conhecendo a dança-teatro, Tanztheater, que é um estilo de dança alemão, muito próximo do expressionismo, e isso foi falando assim: peraí, essa dança eu gosto. Esse tipo de Essa dança eu gosto. E aí chegou uma hora que eu falei assim: eu acho que agora eu entendi, eu quero ir para o Brasil trabalhar com dança. Você ficou teatro. quanto tempo lá na Alemanha? Eu fiquei 2 anos. 2 anos, é muito tempo. Aí eu já falava alemão. Né? Eu saí de lá bem. Do aperto, né? Você aprende, né? E eu gostava do idioma. Eu gosto da Alemanha. Você morou onde, Frankfurt, você falou? Eu morei numa cidade chamada Essen. Que fica ali perto de Colônia. Tipo assim, eu trabalhava em Colônia, morava em Essen, é muito pertinho. E depois eu me mudei para uma cidade chamada Freiburg, que já é perto da Suíça. Freiburg. Que é linda, esse coração da Floresta Negra. Inclusive tem a cidade de Friburgo aqui no Isso. Vem dessa Freiburg aí. Freiburg am Breisgau. É uma cidade que eu amo, sempre vou lá. E aí eu vim, e quando eu cheguei no Brasil para trabalhar com dança e teatro, eu entendi que era em Montes Claros que eu tinha que fazer meu trabalho, porque aqui era um campo virgem. Lembra que eu falei que eu sou descendente da Maria da Cruz? E a filha da Maria da Cruz com bandeirante, então eu vim como bandeirante. Trouxe pra cá de novo, né, cara? Pra tá dizendo... Exatamente. Aí eu vim, era um terreno, tinha aqui Jaqueline Pereira, que é uma mestra da dança, trabalhando arduamente, e tinha Adriana Camargo. Trazê-la aqui uma hora pra bater um papo. Já que é maravilhosa. E tinha uma moça de São Paulo, a Adriana Camargo, também grande amiga. Eu falei: não, é lá que eu vou fazer meu trabalho. Vim, tipo quase Júlio César, né? Vim assim. Não, mas mas e aí assim, você quando volta para Montes Claros, você abre a sua escola, já abre a Companhia Paulo de Tarso? Eu começo por um projeto. Eu tinha muito interesse em levar para as pessoas aquele impacto que eu tive quando eu assisti Maria do Grupo Corpo. Então, eu queria nisso na infância. Então eu crio um espetáculo que é um pouco homenagem a minha primeira professora, a Dulce Beltrão. Eu crio um espetáculo que chama Pedro Lobo, um espetáculo infantil. Eu já assisti Pedro Lobo com aquele grupo, o Giramundo, lindo, exatamente, lindo, lá em Belo Horizonte. O Pedro Lobo tem Giramundo, tem boneco, tem teatro, tem dança, tem filme. É uma peça que é tão bela que todo mundo quer fazer uma produção com ela. Eu fiz o meu Pedro Lobo, a gente foi o primeiro a usar a Lei Rouanet na época, aqui. Tivemos um apoio da Elster, do Bretas, enfim, todo mundo recebeu muito bem. É uma produção bem bacana e a gente apresentou Pedro Lobo dentro do Centro Cultural para
se não me engano, 8.000 crianças. Nossa. A gente ficou 3 semanas. Era interminável, né? Assim, no final estávamos o que mortos. a gente vai até falar no terceiro bloco, eu vou deixar esses assuntos para o terceiro bloco, que é o que faz falta, né, de uma estrutura cultural e artística aqui em Montes Claros para mostrar. E você está falando que você teve que ter inúmeras sessões para você atingir um número de espectadores que, poxa, se a gente, né, 200 e pouco na época. Mas a gente vai falar isso no terceiro bloco, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o movimento cultural aqui também em Montes Claros. Mas então para você foi uma coisa que se completou aquilo, né? Você volta para Montes Claros, para aquela sua meio que vocação de estar ensinando e trazendo. Então esse aí já foi o pontapé inicial que... Teve um outro, na verdade, antes disso teve uma ação que ela vai se conectar depois com o meu momento presente. Jaqueline Pereira me traz aqui para Montes Claros para criar um espetáculo para o grupo dela. E foi a minha primeira experiência como criador dentro da dança-teatro. Mas como esse evento ele fica isolado lá em 1997, ele não teve, ali naquele momento, ele não desdobrou em mais nada. Ele veio desdobrar em alguma coisa em 2018. Teve uns 20 anos de intervalo, que foi na estreia do espetáculo Air, que foi quando eu voltei para o palco. Porque quando eu venho para Montes Claros, assumi a cadeira de diretor, eu saio do palco. E aí eu viro um diretor, vejo que Montes Claros não tinham bailarinos formados, aí eu tenho que formar bailarinos. Fiquei alguns anos formando, até chegar em 2003, eu tenho uma base, e aí eu começo a trabalhar a ideia de uma companhia. Produzir uma coisa, né, com mais qualidade. Em 2006 eu faço um curso de gestão cultural, porque isso é negócio. Arte, esse curso de gestão cultural foi o que você fez, não eu fez, fiz com você lá na Unimontes, que vinha a galera de fora fazer. É verdade, eu acho que a gente até se conheceu um pouco mais, foi nesse curso, não foi? Com José Oliveira Júnior. Um curso maravilhoso. Com José Márcio Barros. Isso, nossa, grandes professores, assim, um tempo. A Bruno e Fabiana fez esse curso. Foi Bruno, Fabiana, você e eu, a Cíntia. O Serginho começou a fazer da Transamérica. Eu tenho muita saudade desse curso. Era uma coisa assim, que você ia, sabe, com vontade de ir, porque o que a galera vinha para falar era muito interessante. Tinha um livro que é Por Trás da Cena, que o pessoal trouxe. Do Rominho. Rominho Avelar. Rominho, ele é um dos pais da lei de incentivo estadual. E ele é um grande produtor. E chama Rômulo Avelar. Rômulo Avelar, exatamente. Só que o Rominho, para mim, é Rominho, porque a gente se conhece quando nós dois tínhamos 18, 17 anos. Rominho, ele era o sonoplasta de um espetáculo que eu dançava. Que legal. E a gente viajou o Brasil inteiro juntos. Ele é um criou ali uma amizade tão difícil eu falar Rômulo Avelar, é só Rominho. Rômulo Avelar, nome realmente. E aí eu faço esse curso, e esse curso então nasce a Ditaço Companhia de Dança. Que bacana. Com a ajuda do José Márcio, do José Oliveira Júnior e da Alessandra Drummond. Você lembra da Cristina também, que era produtora do Ponto de Partida, deu uma aula. Eles deram... André, a gente teve naquela época o The Best. Não teve o The Best desses caras de graça. Aqui. A gente não sabia disso. Eu não sabia. Eu sabia. Caras eram esses caras. Eu sabia. E de graça, né? De graça. Eu me lembro de uma aula desse curso que um dos professores, eu não sei como é que ele se chamava, bicho, o cara entrou e perguntou o nome de todo mundo na sala. Era lá na antiga Câmara Municipal, uma das aulas. E aí o cara decorou todos os nomes das pessoas que estavam sentadas. Ele falou, fulano, ciclano, André e tudo. Eu sei quem é. Como é que é o menino novo, bacana, um menino bacana. Eu vou lembrar, eu sei quem é. Muito legal, cara. E aqui foi assim, e aqui era um evento do Circuito Telemix Celular. O Circuito Telemix Celular fez muito por Montes Claros. Conexão Telemix Celular. Muito. Trouxe o Galpão inúmeras vezes. Trouxe várias expressões da dança contemporânea. E tudo gratuito. né? Romeu e Julieta do Galpão teve lá na Praça da Catedral, viu quem quis. Nossa, é verdade, cara. É verdade. Eu vi, eu estava lá. Que é o melhor. Pra mim não tem outro Romeu e Julieta no Brasil. O Galpão é outra expressão fabulosa de Belo Horizonte. Se a gente tem um corpo para dança, a gente tem um Galpão, né, cara? Né? Aqui, Paulinho, nós já estamos chegando no final do nosso segundo bloco. O negócio voa mesmo, cara. Mas assim, a sua contribuição, e claro, tem outras pessoas
pessoas como você até citou, a Jaqueline Pereira também, que é uma pioneira aí na formação, né, das pessoas no balé e tudo, mas a sua volta, né, a sua exposição aqui em Montes Claros, em estar falando, não, vamos produzir, isso incentiva muitas pessoas que têm esse mesmo sonho de você, que querem buscar de repente alguma coisa nesse sentido e se inspiram nisso que você está fazendo. Você conseguiu formar bailarinos assim também a partir desse desenvolvimento formados por mim? Tem um dançando no Teatro Guaíra, em Curitiba. Tem uma que passou pelo primeiro ato, pela Companhia de Dança do Palácio das Artes, agora está na cena livre com teatro. Tem uma outra que dança na Alemanha. Isso é um orgulho, né, cara? E os que dançam comigo. Eu formei gente. Que bom, cara. No terceiro bloco nós vamos falar mais até sobre a sua parte de produtor cultural, né? Também de realizador de projetos, dessa questão dos projetos de lei também, que são coisas tão fundamentais para que a cultura exista, que a cultura aconteça, porque existe uma coisa muito errada no sentido das pessoas já achando que cultura não é trabalho, que cultura não tem o valor de trabalho. Você tem trabalho em todos os cantos, é o técnico de som, é o técnico de luz, são os atores, artista, são os dançadores, são tarinos, e ninguém vive sem arte, cara. Você imaginar que o mundo vai existir sem música, sem arte, isso aí é um absurdo. Então, uma temeridade. Acho que essa sua contribuição é uma coisa realmente fantástica. Eu preciso falar com vocês da Personal Jingle, que é a arte também, porque é música e vai fazer o jingle da sua empresa. E agora, Paulinho, a Personal Jingle está com uma ideia muito interessante. Você aí que está grávida e quer fazer o seu chá de revelação através de uma música, porque esses dias eu vi fazendo um chá de revelação, menina que poluiu uma cachoeira de azul e de rosa, uma coisa absurda. Agora é azul, e desceu a cachoeira toda azul, poluindo a água, que já tem problemas. Eu tô dando coisa completamente sem cabimento. Mas música não. Música você pode criar uma música pro seu chá de revelação, e no dia da revelação vem a música contando a sua história e falando, né? Revelando aí o nome da... Hoje tá muito em voga isso aí, né? Do bebê que tá chegando. Então a Personal Jingle tá fazendo isso aí também para você. E logicamente temos o site Busca Aqui, que é o nosso aplicativo, que tem Montes Claros na palma da sua mão. Então entre, baixa esse aplicativo aí do nosso amigo Danilo, que você realmente vai ter muita facilidade aqui em Montes Claros com tudo que você precisa. Nós vamos pro intervalo, mas não saia daí, continue acompanhando, porque no terceiro bloco eu vou encerrar aqui com o Paulo de Tarso e nós vamos falar muito sobre a realidade aqui de Montes Claros, as produções e o que os artistas também estão cobrando de melhoria, né, para que a gente possa produzir uma cultura de mais qualidade aqui na região. Montes Claros, falta um teatro, hein, políticos aí. Até hoje não tem teatro, é a cidade da arte e da cultura. Se vende esse slogan, mas não temos um teatro aí. Então vamos falar disso no próximo bloco, a gente volta já já. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro.
Estamos de volta com o podcast No Bico da Águia para você. Hoje é o nosso último programa dessa primeira temporada, uma temporada que trouxe realmente grandes personalidades, pessoas que contaram as suas histórias. Nós tivemos aqui a presença de Warleson Almeida, Haroldo Pereira, Juquita Queiroz, a Fabiola Versiani também passou por aqui, do Ucho, o deputado Arlen Santiago. Falamos com muita gente, Diogo Dutra do cinema também. Então, assim, e é interessante, Paulo, em que como cada pessoa tem uma história interessante, um universo interessante e chega em lugares que você nem imagina. Por exemplo, o Haroldo contando que tocava com o Cazuza no Rio de Janeiro na época, na década de 70, e foi pra lá. Dele essa história? Assiste o podcast que ele conta tudo, cara. Exatamente, conheci essa galera toda lá, ficou um tempo no Rio. Então, assim, é muito legal a história das pessoas. E agora o Warleson, eu trabalhei com ele. O Warleson Almeida, guitarrista. Mora nos Estados Unidos. Foi o primeiro, agora mora aqui. Ele tá aqui? Tá aqui agora, já há mais de um ano. Ué, tô sabendo disso não? Tá. Irmão de Wanderson. O irmão de Wanderson. Vamos matar o Wanderson porque não me contou isso? Não, voltou e tal, ele se separou e voltou pra cá. Ele tá aqui agora e tá produzindo. O Warleson foi o meu primeiro. É bacana, porque ele é chique demais. É interessante que o Warleson foi o meu primeiro podcast dessa temporada e você tá sendo o encerramento da podcast. Então, porque o Warleson fechando aí. O cara. Não, o cara, grande guitarrista, tem uma honra dele ter tocado comigo muitas vezes e é um cara realmente fera. E a humildade dele é um negócio demais, né? Que é aquilo? O cara é fera das feras das feras. Mas é esse que é o segredo. Aquela doçura, aquela alma. Esse é o segredo, né, de você ter essa primazia toda. Mas aqui, Paulinho, é difícil fazer cultura aqui em Montes Claros, velho. Assim, Montes Claros que tem um conservatório, que, claro, é um expoente para produção, né, que forma músicos e hoje tem um cardápio grande ali de opções também para as pessoas aprenderem, mas depois que elas aprendem, elas ficam meio jogadas num limbo, assim. Você acha que falta o que em Montes Claros para transformar isso aqui num polo cultural? Eu acho que difícil é a sua pergunta. É difícil. Eu não vou para aquele lugar comum de falar que falta apoio. Não vou não. Eu entendo que onde uma coisa é necessária, ela é conseguida. Sim. Você falou aí do teatro. Vamos começar sobre a questão do teatro, né? Que é uma questão grave. Para mim, muda tudo não ter um teatro em Montes Claros. A gente não tem teatro. Não dá para chamar o auditório do Centro Cultural de teatro. É um auditório. Muda principalmente em questão financeira. Porque para eu fazer um espetáculo, eu gasto X mil reais. No Centro Cultural, eu vou gastar 8 vezes X mil. Porque não tem a estrutura. Não, porque não é um teatro. Né? Agora, a pergunta é: o teatro é só para o artista ou o teatro é uma casa de encontro do artista com a comunidade? Eu acredito que é um caso. E por que a comunidade não briga por um teatro? Essa pergunta a gente tem que se fazer. Né? Quando as pessoas vão, claro, da cidade da arte, da Mas cultura. É porque a arte fica sempre em segundo plano? As pessoas preferem fazer coisas, vamos dizer, que dão mais visibilidade, apesar de que a arte dá visibilidade pra caramba. Mas, quer dizer, não é tão importante no grau de importância dessas pessoas? André, eu vou falar um pensamento muito meu. Sim. Meu. Não quero impor isso como verdade, não. Acho que hoje nasce uma necessidade da comunidade de ter um teatro. Mas, há 10 anos atrás, as pessoas não se incomodavam com isso. E não ter o teatro. Né? De não ter, por isso não tem. É simples. Vários já prometeram, né? Não, mas quem não quer é a população. Quem não fazia questão é a população. Até certo tempo, recente, quem estava interessado no teatro éramos nós, artistas. Então, não é isso que vai fundamentar um teatro. Eu conheço a cidade, Varginha, eu dancei lá. Varginha é uma cidade minúscula perto de Montes Claros. Tem 2 belos teatros. Eu toquei em Varginha também. 2 belos. Tem um teatro marista, que eu não sei se foi o que você tocou. Não, eu toquei ao ar livre num evento. E lá tem um outro teatro municipal. Mas por quê? Lá tem demanda, não do artista. É o cidadão. Que cobra isso. Montes Claros, ele ficou muito tempo à sombra da indústria cultural. Sim. Até pela proximidade que a gente tem com a Bahia.
Então todo o entendimento de cultura que o Montes Clarence tem... Entende como entretenimento, né? É entretenimento. E o entretenimento é... Qualquer isso, coisa, né? Então, é ruim? Não tô nem aí, não. Agora, começa a se formar uma ideia, porque o Montes Clarence começa a viajar, começa a sair daqui, e vem muita gente de fora para trabalhar, para estudar, e fala, poxa, mas onde que eu vou levar meu filho? Não tem um espetáculo para levar meu filho. É verdade. Então agora começa a se formar uma mentalidade que vai cobrar do poder público um teatro municipal. Porque, assim, falta, né? A gente vê, vamos lá, tem aí a exposição agropecuária, aí os caras trazem os principais artistas do mainstream e tocam lá e tudo mais, a multidão vai consumir aquilo ali e tudo mais. Mas os grupos teatrais e de dança, eles também produzem os seus espetáculos e fazem as suas turnês, passando por todas as capitais e todas as principais cidades que têm estrutura para receber. Então, se Montes Claros tivesse uma estrutura para receber, certamente nós teríamos aqui também a apresentação de companhias de estruturas teatrais que são referências hoje no Brasil, além de incentivar a própria produção local aqui, né? Então não vem, traz uma peça gigantesca, vai apresentar onde, Montes Claros? Onde é que vai apresentar uma peça? Hoje, sim. Uma ópera, uma coisa assim. Hoje tem isso, mas eu vou te lembrar da conversa que a gente teve recentemente, Telemix celular. E eu falei de uma maneira até irônica. O melhor Romeu e Julieta do Brasil, ou do mundo, esteve aqui na Praça da Catedral, gratuito, viu? Quem quis. Tava vazio. Tava vazio. Então, veio de graça. É verdade. A Telemix celular, eu penso isso, né? Acho que chegou uma hora que a Telemix cansou de Montes Claros. Não sei se você percebeu que a Telemix tirou Montes Claros do roteiro. A Telemix não existe mais. Não, assim, a Telemix celular, o circuito Telemix continuou existindo, mas eles cortaram Montes Claros. Talvez você pergunta Bruno e Fabiana, eles vão falar muito claro sobre isso, porque eles continuaram fazendo circuito em outras cidades. Tinha um amigo meu que era da Cria Produções lá em Belo Horizonte, Curu. Ele fazia mais essa produção musical. Ele era o mentor, inclusive, do Conexão Telemix Celular. Eu cheguei a participar, eu toquei com o Vanderly, finado Vanderly, no Conexão Telemix Celular em Belo Horizonte, na Praça JK, que fazia exatamente essa ligação do artista mais renomado com os outros artistas. E era muito bacana isso aí, e eles trouxeram vários espetáculos. O Conexão, ele tinha mais espaço por se tratar de música. A música em Montes Claros, ela é bem vista ainda. Mas espetáculos cênicos, que demandam teatro, cara, a gente teve pessoas de primeira grandeza dançando no auditório do Centro Cultural. Tava vazio. É verdade. Lotou o quê? Lotou recentemente quando o Grupo Corpo vem e pega o ginásio. O ginásio para esportivo. E montou um palco lá. Que a acústica é péssima. Não, mas eles veio um engenheiro e resolveu. E aí a generosidade, né? Eles ensinaram para mim como lidar, porque logo em seguida a gente já tinha um convite da Secretaria de Cultura, um convite de João Rodrigues, que é uma pessoa extremamente sensível para isso. Ele nos convidou para levar o Pedro Lobo, que era o meu espetáculo, lá. Aí o Corpo vem, enquanto a gente está na produção. Aí o pessoal do Corpo dá uma aula pra gente de como fazer o som. E funcionou. Olha só. Entendeu? E João encheu aquilo de criança do ensino público, cara, de graça. Bacana. Ônibus e ônibus chegando. Então foi muito lindo. Mas essa questão do teatro agora é uma demanda, agora é um momento. Mas agora a gente tem que sensibilizar o poder público. Eu acho que tem que ter, Paulo. Eu não sei se é esse caminho, cara. Mas eu vejo muito o que acontece nas grandes cidades, até relacionado à arena esportiva e a teatros. É a participação da iniciativa privada. Entrando e dando nome ao teatro mesmo, entendeu? Assim, teatro Unimed. Os estádios de futebol que estão fazendo, eles levam o nome, Arena Neoquímica, então levam o nome de uma empresa. Então eu acho que o poder público com a iniciativa privada poderiam fazer uma parceria. Não, mas essas são coisas distintas. Você tem, por exemplo, o Cine Teatro Brasil Valorec. Brasil Valorec, né? de lá. O que acontece? A Valorec tem um instituto cultural. Essas empresas, elas criam seu instituto cultural e aplicam os recursos destinados à cultura para esse instituto. E aí ela pode abraçar
Mas os outros teatros, por exemplo, eu esqueci agora quem pegou do Minas Tênis, mas o Minas Tênis é um teatro particular. Não, o Minas Tênis, ele É um teatro agora maravilhoso. ele é da Unimed. Pois é, mas ele é do Minas Tênis. Minas Tênis, mas leva o nome abraçado da pelo Unimed. Unimed. Mas é particular. Nós temos 2 teatros públicos em Belo Horizonte, a gente está pegando isso como exemplo. É o Francisco Nunes e o Marinho. Tem um outro lá, mas Francisco parque, né, é público. é público. É público. Eu participo de um edital para poder entrar. Sabe, o Palácio das Artes é público. É público. Tem agora a grande sala CEMIG. Acho que é CEMIG, né? Tem o grande teatro, grande teatro CEMIG. É lá na Avenida Barbacena. Aí, mas acontece que a iniciativa foi do Estado. A CEMIG é um Entrou depois, já estava pronto. Né? Assim, é difícil manter um teatro. É porque, na verdade, ali não é só um teatro, tem toda uma instituição A gigantesca. Unimontes né? está construindo um teatro lá. Tem. Eu nunca vi. Nunca eu vi e já entrei. dancei lá. Mas é grande assim. Eu já dancei. É um teatro bacanérrimo. Como que eu já dancei? A gente foi convidado para participar de um fórum internacional de dança contemporânea no ano de 2021. Mas por conta da pandemia, o fórum teria que ser virtual. Né? O FID, que é irmão do FIT. E tem essa mesma projeção internacional. O FIT eu toquei no FIT. E aí a gente foi convidado e aí eles ligaram, olha, Paulo, você vai mandar um vídeo. Ele me lascou, né? Assim. Onde eu vou dançar? Aí, o que a gente tinha feito antes? Eu já prevendo tais eventos, entrei em contato com a reitoria da Unimontes, solicitando o uso do teatro para fazer um registro Mas tá pronto do meu lá? espetáculo. Ele está faltando acabamento, o palco está pronto. O que falta? Falta revestimentos, poltronas e equipamentos. Então ainda tem um investimento ainda a fazer. Poltrona é muito caro. Estão todas lá. Já estão. O que acontece é que não se paga o que está devendo para trás. Assim. difícil, Ele era para inaugurar em 2016. E eu não vejo um final assim tão a curto prazo para conclusão. Por quê? Tem que entrar uma vontade do governador direto. Né? Agora está na hora, né? Os caras estão sendo candidatos. Pois é, e é um outro governador que, assim, a gestão dele em cultura não foi tão bacana como nos anos. Ele já herdou uma cultura muito mal estruturada. Porque a gente tem isso. Existem as políticas públicas, mas elas ficam à mercê de quem está no poder. Se depender do governante, a coisa anda. O governo que veio antes do Zema deu uma atrapalhada legal na cultura mineira. O PT ele tinha uma tradição de fazer. Desculpa falar. Foi péssimo. Pois eu sei que foi péssimo. Foi péssimo. Mas quando você teve. Eu me lembro que eu morava em Belo Horizonte, aí surgiu o Célio de Castro. E o vice do Célio de Castro era o Patrus Ananias. Aí depois o Patrus ele se tornou prefeito. E aí surgiu a Fundação Cultural Municipal lá de Belo Horizonte, que faz um trabalho muito bacana, cara. Assim, faz. Que eles e vem dessa época. Ou seja, lá em Belo Horizonte, por exemplo, você teve agora a virada cultural, que foi um espetáculo. Mas o Pimentel não foi bom. O Pimentel acho que não foi bom em geral, né? Não, o Pimentel foi ruim, porque havia uma estrutura muito bem criada na Secretaria de Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura. Ela estava muito forte, você sabe disso tanto quanto eu, que vem lá, eu nem lembro, quando o Rominho ainda estava trabalhando lá, sabe? Então, conseguiu destruir isso no trabalho de anos. A secretaria foi desorganizada, e a secretaria era composta de pessoas determinadas a fazer bem, sabe? Essas pessoas ainda estão lá, mas acho que desanimadas. Né? É difícil. Eu tenho uma experiência boa com a lei de incentivo, consegui gravar o meu DVD, mas porque também consegui o apoio da empresa, porque se não tiver empresa ajudando também não vai. A lei de incentivo, André, é só isso. É a empresa usando o recurso público para fazer seu marketing. A gente tem que ter isso muito claro. Muito claro. Eu também me dei super bem com a lei estadual. Eu sempre tive o Café Letícia Três Corações atrás de mim. Né? Não, ajudando não, parceiro. Mas aí tem um entendimento da empresa, eles sempre tiveram esse entendimento de que era uma troca mesmo, que é negócio. Eu estava oferecendo a eles a oportunidade de agregar afetividade à marca deles. Sim. E eles promoviam aquilo, mas 80% do recurso que eles entravam
Era de imposto que eles tinham que pagar. Era um dinheiro que não era deles. Ele já tinha que pagar. Então a gente tem que ter claro que essas leis de incentivo autorizam a iniciativa privada a usar como quiser dinheiro público em benefício próprio. E o benefício próprio não vai ser André, vai ser Ivete. É ou não é? É por aí. Então, e esse é o grande questionamento disso, das leis, porque a empresa ela quer a visualização dela. Ela vai escolher Paulo de Tarso ou Cirque du Soleil. Exatamente. Então, com dinheiro público. Com dinheiro público. E essa que é a grande questão. Então, a lei ela eu acho tem que ser repensada. Se você consegue criar mecanismos que consiga direcionar os fundos, porque o fundo já vai direto. De cultura. Não tem conversa, não, né? É o Estado, é um grupo, é um conselho que decide sobre isso. Então eu acho que deve caminhar ainda para poder melhorar isso. Né? A gente vive espero, apesar de que nós passamos períodos terríveis aí, principalmente com a pandemia, a classe artística que sofreu um impacto violento. E aí nós tivemos aí as leis, né? A lei Aldir Blanc, agora tivemos a lei Paulo Gustavo, que não foi aprovada, né? Porque foi vetada pelo presidente. Não, ela vai ser eles ano que vem. Vão voltar isso aí para tentar. Não, já foi votado, assim, fez a lei. Sim. O Bolsonaro vetou a lei, eles derrubaram o veto e aí ele entrou com um adiamento da execução. Ela vai ser pro ano que vem. A nova Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo. Provavelmente vai ser com outro presidente, né? Não sei. Ai. Mas, Paulinho, você aqui em Montes Claros, como produtor, né? Você tem essa grande experiência. E assim, quais são as principais produções que você se lembra aqui que fez e foram realmente, sabe, que te deram uma satisfação muito bacana de feedback aí? Eu tenho uma turnê que a gente parou com as mudanças da lei, que envolvia o Café Letícia, né? Quem fazia era o Café Letícia. A gente visitava anualmente de 6 a 8 cidades do norte de Minas, com um perfil que assim, tinha que ser menor que 100 mil habitantes. Então a gente tinha Capitão Enéas, Francisco Sá, Janaúba, Brasília de Minas, São Francisco. Pirapora era a maior delas, onde a gente montava em espaço público um teatro italiano e apresentava gratuitamente um espetáculo de dança voltado para o público infanto-juvenil num domingo, à noite. Então é um espetáculo que pedia muito pouco das prefeituras, no sentido que a prefeitura também, a maioria delas tem pouco dinheiro. Então, pedia muito pouco e era feito com lei de incentivo, lei estadual, é a que a gente mais gosta. Então, acho que essa turnê a gente tem assim, já não consigo mais contabilizar. A última vez que a gente parou de contar de público, tinha chegado em 18 mil pessoas que já assistiram aos espetáculos nossos. Cara, então chegou em muita gente. Muita gente. E eu espero ter contribuído com a mudança de perspectiva de vida com muita gente. Não para que sejam artistas, mas que vejam que a vida pode ser melhor. Você tá em cena ainda? E aí eu tinha saído da cena, lá em 97, eu saí da cena. Lembra que eu falei que eu fiz um espetáculo para Jaqueline Pereira que não desdobrou em nada? Sim. Um espetáculo de dança, teatro. Quando chega em 2016, eu resolvo romper pela 1000ª vez com a dança, né? Assim. Falei assim, não quero mais ter de dança na minha vida. Toda hora, eu tenho vários momentos na minha carreira, né? Aí eu falo assim, vou me despedir. Já que dessa vez é definitivo, eu vou me despedir. Eu entrei com um projeto no Fundo Estadual de Cultura, falei assim, também não vai ser aprovado não. Porque aqui nesse formulário, os formulários a gente tem que ser certinho. Eu conheço. Eu vou falar do jeito que eu quiser, eles não vão aprovar, e eu vou lá um espetáculo de dança, teatro, do jeito que eu sempre quis fazer, que eu não sabia nem como ia ser. Foi aprovado. Que loucura, né? Eu acho incrível. E eu, nesse projeto, estava previsto eu dançar como despedida. Teve problemas por causa do governo, eu só recebi o recurso que deveria sair em 2016, no final de 2018, porque houve uma briga, senão ia perder o dinheiro. E fundo, né, cara? E não, o dinheiro caduca. Se virasse mais um ano, eu perderia. Então, eu fiz e voltei em cena para despedir.
Eu tô desde 2018 despedindo. Espero chegar em 2053 despedindo. Você tá igual o glorioso Silvio Caldas, cantor Silvio Caldas, que sempre tinha a despedida de Silvio Caldas. Já despediu pois é, eu tô nessa mais de 300 vezes. Esse espetáculo me trouxe pra cena de novo. Não pretendo sair tão cedo. Que bom, cara. Eu hoje trabalho com dança teatro, mantenho a minha linha infantil juvenil, mas para adulto trabalho com dança teatro e eu estou no palco. E você, se as pessoas quiserem, vamos dizer, participar da sua companhia, tem inscrições abertas, você abre para as pessoas entrarem ou é uma coisa mais fechada? Como é que funciona? Quem quiser, por exemplo, ou seja, apoiar um projeto seu ou patrocinar, você tem algum contato assim que as pessoas podem entrar em contato com você? Olha, o que eu uso de contato é Instagram, né? Meu Instagram. E para entrar é bem complexo. Eu tô com um grupo que está fechado no momento. E eu abri uma seleção para esse grupo em 2016. E a gente vem evoluindo juntos no trabalho. E eu pretendo seguir com eles, a não ser que eu convide alguém quando eu vejo. E quando eu não tenho nenhum projeto no momento, estou construindo os projetos para 2023. Exatamente. Não, eu estou construindo os projetos para 2023 e assim que eles forem aprovados na esfera estadual e Você federal... está com projeto na lei estadual? Não, nenhum. Nenhum, né? Nenhum. Porque nem está dando para entrar com projeto agora, não. né? Vai ser a partir de 23, e né? A pandemia... Ela bagunçou esse negócio todo, né, cara? Ficar estressado, eu larguei de lado. Agora o mundo está voltando. Voltando não, está encontrando um novo eixo. Ninguém volta ao que já se fez, dizia, ao que já passou. Ninguém volta ao que já passou, Madre Deus. Sim. E aí, quando eu tiver projetos, aí eu vou vir aqui e falar, gente, tô com um projeto, vamos... Você tá doido, precisamos divulgar. Vem aqui, André, socorro. Ô Paulinho, cara, a nossa entrevista tá chegando no final, cara. Antes da gente terminar, eu preciso falar com você de uma outra faceta que é importante na sua vida também, porque você se graduou em fisioterapia, eu me lembro que a gente encontrava muito lá na Unifip-Moc e tal, e hoje você se trabalha com acupuntura também. Como é que é isso aí pra você também? São artes, André. Né? Hoje eu trabalho com a arte cênica e com a arte de cura. De cura, né, Porque eu conheci a acupuntura como bailarino, lá em São Paulo. Por causa das dores, né, cara? Eu tive uma lesão que me tirou do palco. E sair do palco significava deixar de receber uma série de cachês. Sim. Eu tinha um salário, mas eu tinha minhas bonificações. Claro. E aí acabei parando na mão de uma acupunturista chinesa mesmo, senhora, que mal falava português. E ela me pôs de volta no palco em questão de dias, com agulhas, né? Uma lesão grave. Tô achando que eu vou te procurar lá. Pois é. Tem o Alexander, né? Ele é muito bom também. Eu falo de todo mundo, porque às vezes você tem empatia com né? Você tem que ir atrás daquele cuidador que você tem empatia. Mas aí eu comecei a tratar com acupuntura sempre. Que bacana. E aí depois da fisioterapia eu vi que eu não gostava de... Eu fui pra fisioterapia para entender o movimento, que é meu objeto de trabalho na dança, mas de uma maneira científica, e que o clinicar não era a minha área de atuação. Eu não queria clinicar. Então eu descobri a acupuntura, que existia uma pós-graduação, e eu amo clinicar. Eu sou uma acupunturista. Que bacana, cara. Paulinho, eu queria te agradecer demais pela presença. Foi muito legal esse bate-papo. Fiquei sabendo de coisas que eu não sabia, você aí de casa também. E assim, espero realmente que você volte em 2023 na sua produção. Se Deus quiser. Para estar contribuindo aqui cada vez mais com a gente, com belos espetáculos. Já tive a oportunidade de assistir alguns espetáculos seus e realmente são de um nível muito alto, assim, comparado a todos os grandes espetáculos aí que a gente vê. Obrigadão. Exatamente pela sua formação, pela sua experiência e por tudo que você já passou. Então, se você faz, você traz toda essa referência aí e a gente espera que você continue. Tamo junto. Meu velho, um grande prazer estar te recebendo. Muito obrigado, cara, por estar aqui no BK. Eu que agradeço, cara. Fiquei feliz com o convite. Gostei muito. Bacana demais, cara. E nós vamos ficando por aqui, gente. Lembrando a você da Personal Jingle, a nossa produtora de música, produtora de jingles publicitários. Você pode estar entrando em contato e estar fazendo um jingle, que é um dos nossos patrocinadores. Então, já agradeço bastante a Personal Jingle e agradeço também ao site e aplicativo Busca Aqui. Como eu disse a vocês,
dias, esse é o nosso 20º programa, ou seja, o 20º podcast. A temporada se encerra agora nesse 20º podcast. Você continua acompanhando pela VNTV, continua acompanhando pelo YouTube, e o Bico da Águia volta em novembro, repaginado, com novas entrevistas e com muita gente bacana para estar trazendo aqui e estar contando as suas histórias e batendo um papo com você, ó. Muito obrigado pela sua audiência, um super beijo e até o próximo Bico da Águia. Valeu, galera!